Estamos no ar com o episódio número 20 do podcast do Cérebro do Namura, o podcast que é para você empreendedor. Estamos aqui, eu, Namura e o Albert, e vamos falar hoje como montar a sua equipe. A sua equipe, você que está empreendendo aí, como que você monta a equipe? Mais um assunto que aparentemente, acho que é simples, né? Acho que é básico, como montar a equipe. Como assim montar a equipe? Eu já sei. A gente vai ver hoje que não é bem assim, né, Namura? Muito bem. E lembrando você que esse podcast tem um oferecimento do Albert, o aplicativo de cashback, mas que é muito mais do que cashback, é de fato dinheiro no bolso, porque você pode ganhar dinheiro comprando e também indicando. Ao indicar o Albert para alguém, esse alguém comprando, você ganha comissão. Pode ser seu familiar, seu amigo, algum colega de trabalho. E se você também quiser ser empreendedor e licenciar o Albert, também é possível você empreender e realizar seu sonho como empreendedor, aplicando aí o Albert e trazendo mais lojas aí dentro da sua cidade. Para você que quer usar o Albert, precisa de um convite. Então, pega aqui o convite, podcast, tudo em caixa alta, para que você possa acessar. Está disponível aí nas App Stores do Google e da Apple. QR Code está na tela, descrição também, o linkzinho está aqui. Muito bem, Namura. Você acha que é simples esse assunto de hoje? Cara, eu diria que ele é o assunto que mais influi no resultado que a sua empresa vai obter. Pessoas, né? Simplesmente. Equipe. O que faz um técnico de futebol? Eu tenho usado bastante essas metáforas porque vocês sabem que esse podcast está indo à hora um pouquinho depois da Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo incentivou todo mundo a olhar para essa metáfora de futebol. Um técnico, o que ele faz é obter os melhores jogadores que ele puder pedir para a diretoria, né, e montar uma estratégia de jogo, táticas de jogo que permitam ele ler o adversário e ganhar a partida. É equipe. É equipe. Né? Então, montar uma boa equipe é fundamental. Agora, a gente precisa entender o que é uma boa equipe. Ela tem algumas características fundamentais. A primeira, você tem que ter talentos nas diversas operações. Então, você tem marketing, você tem que ter alguém talentoso no marketing. Você tem a área administrativa, contábil, tem que ter alguém que tenha talento. Talento aí é no sentido de o conhecimento aplicado e bem aplicado. Em vendas, você tem que ter uma equipe, pessoas talentosas. Em marketing, pessoas talentosas. Então, montar essa equipe é fundamental. Tanto que as grandes corporações, elas ficam o tempo todo em busca de talentos, porque elas sabem que uma ideia que não é colocada em prática por falta de talento, por falta de uma equipe para executar aquela ideia, é só uma ideia que não traz resultados. Então, montar uma boa equipe é fundamental e você vai brigar com outras empresas que já perceberam isso, que saíram do estágio do eu-keep, né? As startups normalmente começam com 1, 2 ou 3 pessoas, às vezes quase que mais ninguém. Você saiu desse estágio em que você sabe fazer as coisas e você vai demandar que outras pessoas façam as coisas e elas têm que ser feitas de forma talentosa. Então, montar a equipe é fundamental para o sucesso continuado e para o crescimento, não só para a sobrevivência, mas para o crescimento da sua empresa ao longo dos anos. E vamos começar então do começo, porque como é que a gente recruta então esse time, essa equipe, que não é só pedir para a diretoria, né? Quais são os principais elementos chaves para que você possa recrutar de fato pessoas que têm talento e têm o perfil, né? Porque não é só o talento. Você falou assim, não é só pedir para a diretoria. Quando a gente só pede para a diretoria, porque a empresa já está grande, né? Exatamente. É diretoria. Quando você está na fase de uma startup, você não tem diretoria. Você cobra o escanteio e cabeceia a bola. Você não tem departamento de RH com todas as técnicas mais sofisticadas que um departamento de RH tem para qualificar, para recrutar, para selecionar, né, as pessoas adequadas para montar o seu time. Como é que você faz isso? Eu passei anos tentando entender como uma pequena empresa poderia se valer de algo muito simples para conseguir ter as pessoas talentosas que elas querem. Existem os PDAs da vida que permitem você determinar através de alguns testes, por exemplo, se a pessoa
tem um caráter mais de diretor, mais agressivo, mais ativo. Agressivo não, ativo, ou será uma pessoa mais pacata. Então, em vendas, você vai colocar uma pessoa que tenha esse espírito mais ativo. Na contabilidade, uma pessoa mais pacata. Então, existem alguns testes. Mas vamos esquecer esses testes que você pode obter aí na internet e praticar. Eu fiquei pensando de um jeito muito simples que o que tinha acontecido comigo quando hoje o RH da nossa empresa contrata as pessoas, mas antigamente não tinha RH. Eu era o RH, né? O que eu procurava nessas pessoas? Eu procurava 3 coisas que começavam com a letra C. Mas elas se expandiram para 7 coisas. Então vamos falar das 7 letras Cs que eu procurava. A primeira, eu quero contratar alguém. Contratar começa com a letra C. Pô. E o que a gente pede quando a gente quer contratar? Pede o currículo da pessoa, que também começa com a letra C. É a segunda letra C. Então, se eu quero contratar, eu peço o currículo. O currículo é uma fotografia, quase que um autorretrato, que o camarada tira de si mesmo para expor quais são as qualidades dele, o que ele estudou, o que ele aprendeu. Isso garante o resultado? Não, garante uma história. Se for fidedigna, que muita gente por aí inadequadamente infla o seu currículo, fala que estudou em Harvard, passou pela porta da faculdade e fez um curso de 2 horas lá, uma palestra. Uma selfie. Faz uma selfie na porta da faculdade e fala que estudou em Harvard. Muito bem. Mas vamos supor que aquilo seja verdadeiro. Mesmo tudo que está ali sendo verdadeiro, aquilo conta uma história passada. Não é garantia de resultado no futuro. Que nem as ações em bolsa, você vê lá os gráficos, olha, nosso fundo de investimento cresceu aí 22%, enquanto os outros caíram 11%. É uma história passada, não quer dizer que ele vai repetir aquilo. É bom, mas isso não vai garantir o desempenho futuro. Mesmo porque em currículo todo mundo fala muito bem de si. Tem alguns currículos que eu olho e falo assim, acho que foi a mãe do cara que escreveu, né? Porque, pô, o cara é bonito demais no currículo. Então, se esses 2 Cs, eu quero contratar e uso currículo, não são suficientes, o que é que eu vou olhar? Aí eu olho os 3 Cs que são o core do processo. Caráter, competência e comprometimento. Isso é fundamental você descobrir qual é o caráter da pessoa, qual é a competência que ela tem e qual é o comprometimento. Eram 2 Cs, agora mais 3 são 5 Cs. Vão faltar 2 que eu vou falar no final. Vamos atentar, Kizô, para esses 3 Cs. Caráter. Se uma pessoa não tiver caráter, obviamente, em algum instante, o mau caratismo dessa pessoa vai jogar contra você. Ela pode te roubar, ela pode causar um problema muito sério para a sua empresa. Então, falta de caráter não tem como você passar a mão na cabeça. Se você descobre isso, é demissão por justa causa no ato. O problema é descobrir isso quando o cara está chegando. Como é que eu vou descobrir o caráter do cara? Só tem um jeito de você se aproximar. Conversar com pessoas que já conviveram com ele, eventualmente colegas, ex-chefes ou diretores da empresa que ele trabalhou, se ele for um diretor, enfim, olhar para esse passado dessa pessoa para tentar descobrir como ele se comportou anteriormente. Isso é um indício do comportamento que ele vai ter com você daqui para frente. Tá? Então, o caráter você só vai descobrir no andar da carruagem, quando ele já estiver dentro. Para você se precaver um pouco, vá conversar com pessoas que conhecem o caráter dessa pessoa. E aí você toma uma decisão. Não, o cara tem todo mundo fala muito bem dele, ele é um cara que realmente tem conceitos éticos, morais, tal. Tá bom, passou pelo primeiro C. O segundo C é o C mais fácil de avaliar, que é o da competência. Por quê? Você pode, se o cara for de TI, você dá um teste de TI para o cara fazer e ver se ele faz num tempo adequado. Ele consegue entregar aquilo que você espera dele. Ele é um programador, tem testes que você pode fazer de programação e ele depois de um certo tempo entrega aquele programa e você fala, porra, isso aqui funciona. O cara tem competência para fazer aquilo. Então a competência, eu diria que dos 3 Cs que eu estou falando aqui, é o mais fácil de verificar na entrada. Bastam testes específicos que você propõe na área de marketing, de vendas. Me vende esse livro aqui. Você vai ver se o cara fala dos benefícios que o livro traz ou das características que o livro traz. Se ele tem um foco no cliente,
como aquilo pode ser útil para o cliente, ou se ele só fala do produto. Quem entende de vendas sabe diferenciar a capacidade que o camarada tem de ver pelo discurso que ele faz na hora que você propõe que ele venda alguma coisa. Tem gente que tem aquela visão bitolada, fala do produto, porque ele quer descarregar tudo que ele sabe do produto, sem saber se aquilo satisfaz uma necessidade do cliente. É o vendedor que fala muito e ouve pouco. O outro fala assim, na hora de vender o produto, ele fala, me conta um pouquinho por que você acha que este produto pode ser útil para você. Ele faz perguntas, sondagens para descobrir quais são as necessidades e depois ele fala, essa necessidade esse produto satisfaz. Aí ele encaixa o produto. Então, a competência não é difícil de descobrir, desde que você seja técnico naquela área, dê um teste para o camarada e você percebe se ele consegue se sair bem daquele teste. É o segundo C, caráter, competência. O segundo desses 3 que estão no núcleo. E o terceiro é o comprometimento. O cara pode ter um caráter fantástico, ele pode ter competência, mas ele não está afim de fazer. Então, qual a diferença da competência para o comprometimento? Na competência, você mede se ele sabe fazer. No comprometimento, você mede se ele quer fazer, está afim de fazer aquilo. Usando novamente aquelas nossas metáforas futebolísticas, tá cheio de jogador que sabe controlar uma bola, sabe driblar, sabe fazer, mas não está afim de jogar. Não está afim de colocar o talento dele, por algum motivo, às vezes de liderança, ele não quer fazer aquilo. E a gente já falou em outros episódios, ele pode derrubar o técnico simplesmente por não fazer aquilo, se o time inteiro não quiser colocar sua competência a favor. Ele não enxerga propósito naquilo que ele está fazendo. Não enxerga propósito. Percebe que esses 3 C são centrais? Se ele não tiver caráter, vai te trair. Se ele não tiver competência, não vai saber fazer. Se ele não tiver comprometimento, não vai querer fazer. Qualquer um dos 3 que falhe, acaba com o quê? Com o 6º C, a sua confiança. Cara, eu estou me relacionando com alguém que eu percebo que ele não tem caráter, eu perco a confiança. Eu estou me relacionando com alguém que eu sei que tem caráter, mas cada vez que eu peço ele não faz, não consegue fazer, me entrega atrasado, seja lá o que for, eu vejo que ele não tem competência, entrega mal feito. Não, ele entrega bem feito, mas não quer fazer, cara. Eu falo pro cara que isso precisa ser feito, ele não faz, faz tudo atrasado, ele não tem comprometimento com aquilo. Qualquer um desses 3, não precisa ser os 3, basta um faltando, eu perco a confiança. Pô, vou dar isso pro Rubens, o Rubens não está com vontade de fazer, eu vou entregar para outro. Eu vou dar pro Rubens, desculpa pegar você no teu pé. O Rubens não sabe fazer isso. Eu quero que ele me fale sobre orquídeas. Ele não entende sobre orquídeas, ele entende sobre marketing digital. Por que eu vou pedir isso pro Rubens? Não vai dar certo. Então eu vou ter o Rubens no lugar errado. Então, qualquer um desses 3 Cs que faltam faz com que você perca a confiança. E quando você perde a confiança, você acaba demitindo a pessoa. Então, a confiança é perdida por quê? Pelo comportamento, é o outro C que estava faltando. O comportamento do cara me mostra se ele não tem caráter, o comportamento me mostra se ele não consegue fazer aquilo, se ele não tem competência, e o comportamento me mostra se ele não está comprometido. Então, aí os 7 Cs. Eu quero contratar, eu pego o currículo, analiso o caráter, competência e comprometimento. Isso se revela pelo comportamento e que gera ou destrói a minha confiança. É por isso que eu falo, a gente contrata muitas vezes pelo currículo e demite pelo comportamento. E nesse caso, né, da confiança e comportamento, pelo que eu entendi, eles são consequências depois da contratação, né? Como é que você pega isso antes de contratar a pessoa? Então, vamos lá. O caráter conversando. A competência dando um teste para o cara fazer. E o comprometimento é só depois. Não, eu digo a confiança e o comportamento, né? Não, então vamos lá. Como é que a gente pega isso antes da contratação? Não, antes da contratação você não vai pegar isso. Não pega, né? Não pega. Confiança é uma coisa que se constrói. Então, essas são consequências depois da contratação. Se você percebeu que ele tem a competência, se você percebe que parece que ele está comprometido, como é que você descobre isso? É conversando com as pessoas que trabalharam com ele, você, pô, o cara é um workaholic, o cara trabalha, o cara é isso, tá, é comprometido. Tem essas 2 características, tem caráter, comprometido. Ou confiança. Um pouco. Competência, comprometimento e confiança.
Então, você percebe que o cara tem... Desculpa, caráter, competência e comprometimento. Você percebe que o cara tem caráter, competência e comprometimento, e isso fica mais fácil de ver num gráfico que está na página 123. Os 7 Cs do Namura. O modelo está aqui. A contratação, através do currículo, não é suficiente. Por isso que você vai analisar o caráter, a competência e o comprometimento do cara, o compromisso do cara. Mostra aqui nessa câmera para a galera ver. Qual que é a página? 300 e... Não, 123. 123. Dá para pegar aí, Rod? É, só para a galera ver a referência, depois para reconhecer o gráfico depois. 7 Cs do Namura. Então, aqui nesses 7 Cs, o ponto central é o caráter, a competência e o comprometimento. É através destas 3 características aqui, que são reveladas pelo comportamento, é que eu aumento ou diminuo a minha confiança. Então, são essas 3 características que eu tento descobrir no momento da contratação. E assim, né, eu posso considerar que o período de teste, né, é um período suficiente para eu enxergar a confiança e esse comportamento? Olha, que pergunta difícil. Um período de teste de 3 meses, a pessoa pode esconder o caráter dela, pode demonstrar comprometimento. Minha avó dizia que vassoura nova que varre bem. Então, em 3 meses, ela demonstra o comprometimento. E se depois cair o comprometimento dela? Você nunca vai ter certeza, Kizo. Você nunca vai ter certeza. É dinâmica toda essa coisa. Mas você tem indicadores. Porque senão você falasse, como é que você contrata? Manda para o RH. Você não tem RH, você fica perdido. Então, o que você faz se você for uma startup? Procura analisar no centro essas 3 coisas. O caráter, a competência e o comprometimento. Boa. E use tudo que você puder. Vale a pena entrar nas redes sociais? Vale. Porque nas redes sociais o cara está mostrando algumas coisas dele que você pode concordar ou não. Ele é a favor de algumas teses que você não é a favor. Vai dar choque. Valor, né? Os valores do cara são diferentes dos teus. Entendeu? Daquilo que você quer para a tua empresa. Então, toda fonte ética de coleta de dados para descobrir caráter, competência e comprometimento são fundamentais. Claro que você vai ver isso quando a pessoa estiver trabalhando, porque você já fez uma prévia, acha que a pessoa tem esses elementos, esses componentes, e você vai usar isso. Mas no dia a dia, a pessoa também muda. Ela pode estar comprometida no começo, de repente entrou na sua empresa e fala, pô, mas não é bem isso que eu quero, e ela cai o comprometimento dela. As relações se afastam. Porque o contrário também ela não fez, né? Às vezes o trabalho dela de entrevistar a empresa, né? Sem dúvida. Faz parte também, né? Sem dúvida. Ela às vezes perdeu o emprego e o primeiro que aparece é aquele, ela não tem outras oportunidades, então ela vai pegar aquilo porque ela tem que sobreviver. Então é muito dinâmico. O que eu tentei fazer aqui é resumir toda essa complexidade em 3 letrinhas que podem ser um guia para você. Ele é definitivo? Claro que não é definitivo, tem outros componentes que você pode analisar. Mas ele é um guia. Para mim, sempre simplificou a minha vida. Tudo que a gente escreveu nesse livro não foi para ser um compêndio acadêmico, mas sim um guia, uma bíblia para gerir empresas do zero e fazê-las crescer exponencialmente. Na prática, inclusive. Na prática. Porque isso que está aí você não vai encontrar em livro nenhum. Porque foi criação nossa, pela necessidade. Quando éramos pequenos, agora não, você tem RH, eles têm os modelos dele de recrutar as pessoas e selecionar essas pessoas. E são modelos sofisticados, com testes, tal. Eu não tinha isso no começo. Eu sou engenheiro, eu não sou de RH. E eu tinha que me virar trazendo a melhor equipe que eu pudesse. Então, eu conversava muito com as pessoas e na conversa com as pessoas você vai descobrindo como é que ela enfrenta, por exemplo, problemas. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o caráter. Você colocou como uma das práticas falar com pessoas no emprego anterior, né? E eu vejo que muitas vezes o recrutador ou o empreendedor fala assim, pô, me passa as suas referências, me dá, sei lá, 3 nomes e telefones para eu ligar, né? O que acontece é que a pessoa pode escolher muito bem, né, quais são essas pessoas e enviesar essa possibilidade de identificação do caráter. Qual seria a melhor prática? É tentar descobrir as pessoas e falar com elas? Como é que seria isso? Você já ouviu falar no LinkedIn? O LinkedIn você encontra quem são contatos que essa pessoa tem. E aí você pode, ao invés de pedir, me indique 3 pessoas, você vê quais são os contatos,
liga para essas pessoas, entra em contato e fala, estou contratando fulano de tal, está em processo de seleção, eu gostaria de bater um papinho com você, se você puder me ajudar, para que a gente fizesse a melhor contratação para a pessoa e para a empresa. Se você puder dispor um pouquinho do seu tempo, você vai me ajudar bastante. Boa. Tem gente que vai dizer não, tem gente que vai dizer, não, claro, é o maior prazer. Olha, ele tem essas características, tais, mas é uma pessoa que é nova, ainda precisa ser lapidada, tem talento, isso, aquilo. Se você estiver disposto a lapidar essa pessoa, vale a pena. Mas se você quiser uma pessoa mais sênior, talvez ela não sirva para você nesse momento. Eu já tive pessoas que entraram na empresa que eram técnicos fantásticos. E depois de um certo tempo, um certo enroscozinho, a pessoa saiu e foi para uma outra empresa do grupo com a qual eu tenho muito relacionamento. A pessoa ficou 2 anos nessa empresa, ou 3 anos nessa empresa, e teve um problema semelhante de comportamento. O CEO dessa empresa falou, Namura, o cara é muito bom, mas é difícil ele aceitar a opinião dos outros. Então ele acaba entrando em conflito porque ele acha que a ideia dele sempre é melhor, justamente para o cara ter um conhecimento vasto e não está disposto a escutar a ideia dos outros. Ele está saindo, você quer conversar com ele, mas não esquece disso que eu estou te dizendo. Eu olhei para o cara, camarada, realmente um cara de bom coração, um cara de caráter, tal. Chamei e falei, olha, você sabe por que você saiu daqui e depois você saiu dessa outra empresa? Por causa disso. Você acha que tem condições de você domar um pouco esse teu estilo para conversar um pouco mais com as pessoas, consensuar, porque a empresa não é um que decide, não adianta você decidir se é a melhor ideia se ninguém quiser praticar. Foi uma conversa longa com a pessoa. Ao final dessa conversa, ele percebeu que realmente ele tinha esse comportamento que não era adequado para trabalhar em grupo. Trouxemos a pessoa. A pessoa teve um comportamento adequado durante 1 ano e pouco. Depois começou a florar exatamente a índole dela, que era o caráter. Depois de um certo tempo, nós tivemos que desligar a pessoa, ela entrou em consenso e falou, realmente, eu não consigo trabalhar em equipe. É difícil mudar, né? É muito difícil mudar. Por isso que esses testes hoje em dia tentam antecipar esse tipo de comportamento que é da natureza da pessoa. Por mais que você converse com a pessoa, talvez ela não consiga fazer isso. E é um camarada para trabalhar em voo solo, dando consultoria, uma empresa contrata, ele dá consultoria, entrega aquele produto e os outros vão implementar. Então não é fácil lidar com essa natureza tão diversa do ser humano. O que eu falo dessas 3 letras é que eu não encontrei outra letra que fosse tão significativa, que carregasse tanto poder quanto essas 3. Imagina isso, esquece de contratação. Você não quer estar perto de uma pessoa que tenha caráter? Sim, claro. Você não quer estar perto de uma pessoa que te ajude a fazer as coisas naquilo que você não sabe, você é competente naquilo que você não sabe fazer? E você não quer que essas pessoas sejam proativas, sejam comprometidas, façam quando você pede ou façam até antes de você pedir porque são comprometidas? É uma maravilha ter gente assim do seu lado. Então é isso que eu busco. Às vezes a gente encontra, às vezes a gente não encontra, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. E tem algumas perguntas chaves que você aplica, né, para tentar identificar as pessoas, principalmente no momento de pressão, né? Você colocou que às vezes ela consegue segurar a onda durante 1 ano e pouco, mas quando acontece um advento diferente, né, ou uma pressão, aquilo se aflora, né? Aquela característica negativa talvez se aflore. Quais são as perguntas que você tem aí na manga aí que você pode recomendar para as pessoas fazerem? Olha, essa aqui vale a pena. Você não sabe quem é você até você ser submetido a uma pressão. Se você nunca foi assaltado, você não sabe qual é a tua reação. Por mais que as pessoas digam que você não deve reagir, o teu cérebro, a gente fala que ele é trino. Tem a parte basal lá, que é o reptiliano, que é um impulso que você tem o racional e tem o emocional. Muitas das tuas decisões, elas não são racionais, elas são emocionais. Em vendas, então, a gente fala que 85% das vendas são emocionais. O racional é só para justificar. Então, você imagina o que você é. Além de ser emocional, de vez em quando, você é impulsivo, aquela parte reptiliana do seu cérebro que faz você agir por impulso. Você nem pensou, nem sentiu. A onça veio te atacar, você pula. Depois que você treme as pernas e vê que você estava com medo, mas você não pensou, você pula na frente de alguém que vai atacar teu filho. É o instinto de sobrevivência. É o instinto de sobrevivência, de proteção, esses instintos dos seres humanos. Então,
é muito difícil você conter essa natureza humana. Isso faz parte do seu processo de lidar com as pessoas. Então você nunca vai saber como a pessoa vai reagir num momento de pressão. Então o que eu faço? Pego o currículo, só tem coisa boa. Eu pergunto para a pessoa a seguinte coisa: me conta um momento ruim da tua vida. Porque daí eu vou puxar na memória dele, das duas uma. Ele vai dizer: nunca tive um momento ruim, nunca aconteceu nada. Isso pode ser verdade ou pode ser mentira. Se for verdade, nem ele sabe como é que ele reage num momento de pressão. Se for mentira, já não tem caráter, está mentindo, eu não quero. Uhum. Muito bem. Mas vamos supor que o cara comece a falar o seguinte: cara, é difícil alguém não ter tido um momento difícil. Você perde um emprego, você perde um familiar, você perde um casamento, você é roubado. Enfim, momentos difíceis todos nós temos na vida. Eu quero que ele me conte sobre esse momento difícil. E aí eu fico prestando atenção em como ele conta essa historinha. Essa historinha sempre tem... Você perguntou que perguntas eu tenho na manga? Eu tenho 2 observações, não perguntas. Eu peço para ele me contar a história e vejo como ele conta. Se ele conta colocando muito porquê, olha, eu estava naquele emprego e por causa de um funcionário que era peixinho do chefe, eu não conseguia subir. Por causa do meu chefe, isso. Por causa do excesso de trabalho, isso. Sempre tem um porquê que impediu ele de alcançar os objetivos, eu já fico meio ressabiado. Por quê? Porque ele está colocando a responsabilidade de não ter atingido aquilo nos outros. Ele é vítima. Ele não soube contornar. Porque desafio você vai ter gente querendo roubar o teu lugar, vai ter o chefe que não foi muito com a sua cara, vai ter alguma coisa. A vida não é um mar de rosas. O mar é turbulento, está cheio de tubarão, mas você tem que nadar e evitar os tubarões. De algum jeito, cria uma gaiola, vai de canoa, eu não sei o que você vai fazer, mas você tem que fazer alguma coisa, porque o mar não é calmo. Então, quando tudo que ele está falando, eu noto que tem muito porque ele se vitimiza, esse cara não vai servir, porque eu quero gente, quando a empresa está crescendo, a empresa está bem, mas eu quero gente, quando a empresa também está mal, consiga reagir e agir. Agora, se ele conta as mesmas histórias, fala, apesar do cara que puxar o meu tapete, apesar da sazonalidade, apesar das baixas da venda, apesar do meu chefe, eu fui lá e fiz isso, convenci o chefe, conversei com a pessoa que estava me atrapalhando, sei lá. Apesar dos problemas, eu contornei e consegui entregar o objetivo ou perto do objetivo, esse cara eu quero. Porque esse cara não é vítima. Eu costumo, para resumir, dizer que vítimas dão desculpas e empreendedores dão resultados. Você tem que dar resultado no final do mês porque você tem boleto para pagar. Sim. Não interessa o que está acontecendo. Você pode chorar? Pode. Você pode ficar puto da vida? Pode. Você pode... Mas no final, levanta, sacode a poeira e vai resolver a questão. É o único jeito de sobreviver. Num mar que tem 8 bilhões de pessoas tentando sobreviver. Então, qual é a grande sacada? É escutar o cara. A grande sacada é escutar e prestar atenção. Deixa ele falar, né? Deixa ele falar e ver como ele conta a história dele. Uhum. Então você coloca uma proposta de onde foi que deu errado alguma coisa, que pressão que você sofreu, que desilusão que você sofreu. Pega um caso ruim. Depois que você pega o caso ruim, você pede para ele contar o que aconteceu e presta atenção como ele conta a história. Se ele é vítima ou se ele é o protagonista da história. Se ele for vítima, não vai aguentar tranco. Se ele for o protagonista da história, esse cara vale a pena. Tem aquela frase, né, que mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Perfeito. E como você bem colocou, não existe o mar calmo. E na prática, sempre em algum momento vai estar calmo, mas vai ter os momentos também que o mar vai estar totalmente virado, né? Se está calmo é porque você está crescendo muito. E aí alguém vai olhar para o teu crescimento e falar, o que o Kiso está fazendo que está dando certo? E vai te copiar. E se fizer melhor do que você, vai levar ao seu mercado. E o mar que era calmo fica revolto. Não tem aquela frase que diz que homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. E tempos difíceis fazem homens fortes. É um ciclo, né? É um ciclo que tem aí. Então, você descobre quem é
um empreendedor de fato depois de um tempo que ele superou os tempos difíceis, porque todo empreendedor vai ter tempos difíceis. Essa visão glamurosa de televisão, o cara no barco, com uma bela de uma companhia, ou a mulher no barco com uma bela de uma companhia, com um champanhe. Isso é glamuroso, isso não é a verdade do empreendedor. O empreendedor trabalha de manhã, à tarde, à noite, acorda sonhando com solução de problemas, sábado e domingo não tem o tempo muitas vezes para o churrasco. É isso que você quer para a sua vida? Cai para dentro. Não é? Não entra nessa vida que você vai se dar mal. Tem um livro do Ben Horowitz que fala o seguinte, né, que existem dois tipos de líderes, e talvez a gente possa fazer uma analogia com os dois tipos de pessoas, né? Os líderes do tempo para tempos de paz e os líderes para tempos de guerra, né? E que os de guerra, obviamente, são aqueles líderes de verdade, né? Que enquanto tá tudo calmo, crescendo, tá tudo bem, né? Não tem conflito, não tem problema, né? Quando o negócio pega, aí que a gente vai ver de fato talvez o caráter, o comprometimento e tudo mais, né? Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, um líder para tempos de guerra. O que ele prometeu para a Inglaterra? Até virou filme, né? Sangue, suor e lágrimas. Mas nós vamos vencer essa guerra. Ele não prometeu flores. Ele prometeu sangue, suor e lágrimas. E depois de um certo tempo, ele era primeiro-ministro e depois ele tentou algumas eleições e não foi reconduzido, porque eram tempos de paz e as pessoas não viam nele uma pessoa adequada para esses tempos de paz. Mas quando a cobra fumou, era ele que estava lá para enfrentar o nazismo que queria se apoderar das Ilhas Britânicas, né? E quais são, então, as características assim, de um colaborador ideal? Porque a gente já falou de recrutamento. Beleza, recrutamos, né? E no dia a dia, quais são as características de um colaborador ideal? Eu citei aqui uma meia dúzia ou mais de ideias que eu vou me permitir ler algumas dessas observações para que a gente analise. Primeiro, objetividade. Gente que conta muita história, é muito prolixo, é porque não está entregando coisa nenhuma. Era isso para fazer, eu fiz isso, o resultado foi esse. Positivo ou negativo? Então, objetividade é fundamental se você quiser ser bem considerado. Clareza, tem gente que é enrolada para explicar as coisas, né? Ser prolixo é mais fácil do que ser sintético. Então, seja claro. Terceiro, organização. A organização, e no capítulo anterior a gente falou de organograma, né? Que era um diagrama da organização. Você tem que ser organizado pessoalmente, ter dia, ter hora para fazer as coisas, encontrar aquilo que você quer. Tem gente que é uma bagunça. Organização não combina com produtividade. Então você tem que ser organizado. Proatividade. Isso é uma das características que eu mais aprecio. É aquele camarada que não espera ordens, ele entende o que tem que fazer, porque ele está numa função que deram liberdade para ele tem competência, ele vai e faz antes de ser cobrado por isso. Eu tenho um motorista que trabalha comigo, parece que o camarada lê meu pensamento. Ele não só faz o que eu peço com precisão, muitas vezes, como ele faz coisas que eu não pedi, mas que ele percebe que eu estou precisando, estou em falta de tempo, precisava ir num lugar, ele vai para mim, ele se oferece num cargo de motorista. Imagina num cargo de direção se eu não espero proatividade da pessoa. Então, se você for objetivo, claro, organizado e for um cara proativo, a possibilidade de você subir na tua carreira, ser bem visto pelas pessoas que lideram a sua área é muito grande. Não vamos parar por aí. Eficiência e eficácia. Eficiência, faça bem feito o que tem que ser feito para não fazer duas vezes. Eficácia, só faça o que tem que ser feito. Está cheio de gente trabalhando muito, mas trabalhando mal. Por quê? Trabalha muito em alguma coisa que não tinha que ser feito. Ou que não traz resultado algum. Não traz resultado nenhum. Então, qual é a diferença de eficiência para eficácia? Eficiência é fazer certo a coisa. Eficácia é fazer a coisa certa. Então, primeiro procure ser eficaz, fazer a coisa certa, aquilo que tem que ser feito. Depois faça bem feito. Essas duas características também saltam aos olhos de quem está ao teu redor. Profissionalismo. Essa palavra se usa pra caramba. O que é ser profissional? É cumprir aquilo com que você se compromete. Nada além. Né? O mínimo. É o mínimo. Ser profissional, claro que você tem que fazer bem feito, com qualidade, que eu já falei aqui em eficiência, eficácia. Mas o que é profissionalismo? Marquei com você amanhã às 9 horas. Chega às 9. A vida inteira você vai achar, não, algum dia você vai ter uma justificativa porque aconteceu. Mas como em 99% das vezes você respeita, você tem crédito suficiente para falar, hoje não deu.
pintou alguma coisa totalmente diferente. Acordei com uma dor de barriga fora do comum, não vou chegar. Uhum. Mas se sempre isso acontece, aí é desculpa. E as pessoas percebem que você está dando desculpas. Né? Cada hora é uma. Então, ser profissional significa se comprometer com alguma coisa. Nós não falamos de comprometimento agora há pouco. Se compromete e executa, cumpre o teu compromisso. Competência. Bom, companheiro, se você for contratado para ser web designer, você tem que saber fazer design. Se você for contratado para ser gestor de tráfego, você tem que entender de Google Ads, Facebook Ads e os outros ads da vida aí, porque é disso que eu estou esperando que você faça para mim, porque eu não sei fazer isso, você sabe. Então, competência é executar aquela tarefa que lhe é atribuída de uma forma eficaz, eficiente, com qualidade, com velocidade, com produtividade. Isso demonstra a sua competência. É saber fazer aquilo para qual você foi contratado e você disse que sabia fazer. Criatividade. O que é a criatividade? É encontrar um problema que está fora da caixinha, fora do teu dia a dia e botar seu cérebro, seu computador aqui para pensar e ajudar a resolver aquilo. Não é fugir. Isso não é da minha área. Cara, não tem mais esse negócio só da tua área. Você tem que ser holístico. Né? Eu costumo dizer que generalista é o cara que sabe muito de pouco, especialista é o cara que sabe... Desculpe, generalista é o cara que sabe pouco de muito. Especialista sabe muito de pouco e polivalente sabe muito de muito. Uhum. Tente ser especialista, mas também olhar para o restante das coisas para saber pelo menos um pouco de tudo. Para ajudar o time, né? Para ajudar o time. A sua cabeça, nas sessões de brainstorming, é até bom ter pessoas que não são de uma área específica, porque elas pensam de uma forma diferente. No mínimo, elas fazem perguntas curiosas. Aquilo é tão complicado para ela que ela faz uma pergunta que o especialista fala, eu não tinha pensado sobre esse ângulo. Então, nas sessões de brainstorming, são bem-vindas pessoas que não são daquela área para ajudar você a refletir sobre coisas. User experience. O que você faz? Você bola todo aquele programa, aquela interface maravilhosa, o cara aperta um botão que não era para apertar. Porque você não consegue prever o modo de navegação do cara. Mas como é que o cara fez uma idiotice dessa? Ele não fez uma idiotice dessa, estava lá e ele fez. E você que tem que contornar aquilo. Então, ser criativo significa colocar a sua mente para pensar em soluções que estão fora da tua alçada, do teu dia a dia, da tua caixinha. Isso é ser criativo. E por último, visão. O que é visão? Pensa num binóculo. Pelo binóculo, eu vejo lá na frente onde eu quero chegar. Então, é conseguir antever na sua área ou na empresa como um todo onde você quer chegar e aí construir a estratégia, a estrutura para chegar nesse local. Visão é olhar para as necessidades e os desejos do seu cliente, às vezes mesmo antes de ele ter percebido isso, e falar, se eu fizer, o cara vai gostar. O Lee Iacocca, na Chrysler, a gente tinha aquelas Rural Willys, aqueles carros de fazenda, duros, câmbio na mão, duros. E tinha os carros de passeio mais confortáveis. Ele juntou os dois conceitos. Ele fez um carro de fazenda, né, ser mais confortável, criou a SUVs. Vendeu pra caramba aquilo lá. Se ele perguntasse pro cara de fazenda se ele quer uma coisa confortável, talvez ele dissesse, não preciso disso, eu preciso carregar peso. E o cara do passeio, né, se ele queria um carro robusto, não, eu quero um carro de passeio. Nenhum dos dois iria responder. Então, você pode fazer pesquisas de mercado com as pessoas, mas quando você tem visão, você antevê o que aquela pessoa pode querer. O exemplo clássico disso é a trajetória criativa do Steve Jobs. Sim. Ele antevia coisas. Existia uma indústria de música, ele foi lá e anteviu que a pessoa não precisa comprar um LP, não sei se você sabe o que é LP, um bolachão desse tamanho, em long play, que tinha 14 músicas, porque ele estava apaixonado por alguém, tinha escutado uma música, aquela música estava naquela LP. Ele queria uma música e tinha que levar 13. Eu nunca vi uma promoção tão horrível, né? Pague 13 e leve 1. Não, pague 14 e leve 1. Geralmente as promoções é pague 2 e leve 3. O modelo lá é pague 14 e leve 1. Puta negócio maluco. Sim. Ele viu essa maluquice e falou, não, pague 1 e leve 1. Não, mas é $1. Porra, é $1 que o cara vai dispor, porque se ele não tiver os $14 para 14 músicas, nem a uma ele vai ter. Olha que visão, cara. Mudou a indústria fonográfica no mundo.
Inclusive de pirataria, De né? tudo. Acabou. Porque às vezes você deixava de comprar, inclusive, uma outra LP porque era uma única música. Agora você acabou comprando muito mais músicas, né? Então, como é que você tem visão? Conversando, indo em fóruns. Você foi no CCXP. CCXP por esses dias e ficou encantado. E ali, com certeza, você volta vendo tanta coisa que seu cérebro sozinho explode. Ele é uma máquina fantástica para trabalhar para você. Você só precisa se expor às novidades, a tudo que está correndo no mundo. Deixa que o cérebro faz o resto, cara. O ponto da visão, acho que são ângulos, né? Porque você tem um ângulo da visão de mega tendência, você tem um ângulo da visão daquilo que possivelmente vai acontecer no seu mercado, e tem um ângulo de visão estratégica interna, porque aí, dependendo do nível hierárquico que você está, você não sabe para onde a empresa está indo. Se você não conversar com os gestores, com os líderes, com os heads, né, você não tem essa visão. Então, é uma boa característica, de fato, para um profissional, um colaborador, quando ele consegue conversar internamente, independente do nível hierárquico que ele está, para justamente contribuir para que a organização chegue lá. Porque quando ele não enxerga, né, qualquer caminho serve. Nunca foi tão fácil ter visões como nos tempos atuais. Porque visão é algo que o cérebro projeta em função das informações que ele recebe. Se você estiver isolado, ermitão, numa montanha, é muito difícil ter uma visão, a não ser que você seja um cara de altas reflexões. Fora isso, não. Mas as visões explodem. É só ir numa mesa de um bar, todo mundo conversando, alguém chuta alguma coisa. Isso é uma visão. Às vezes tem cabimento, às vezes não tem, é só uma piada. Mas a visão decorre de movimentos, de interações no teu subconsciente que explodem alguma ideia para o consciente. Essas interações no teu subconsciente só ocorrem se você municiar o teu cérebro de informações. O que existe hoje em quantidade, em profusão absurda no mundo? Informação. Esse conjunto de informações, se você canalizar para uma área de interesse, você gosta de botânica, é lá. Você gosta de engenharia, é lá. Você gosta de marketing digital, é lá. Você gosta de finanças, é lá. Você gosta de metaverso, você gosta de criptoativos. Coloca esse tipo de informação que as visões vão aparecer. Então aqui você tem características de um colaborador ideal, não sei se ideal é a palavra correta, mas um colaborador que satisfaça muitas das necessidades que as empresas modernas têm. Você não precisa ter todas, mas você não pode ter nenhuma, né? Exatamente. Você não é objetivo, você é confuso, não é claro, você é desorganizado, você não dá palpite, não é proativo, você faz as coisas de uma forma muito pouco eficiente, mal feito, não faz a coisa certa, porque você não é eficaz, não se compromete, ou você não entrega com aquilo que você se compromete, não sabe fazer as coisas, nunca dá uma ideia, não tem visão nenhuma. Obrigado, cara. Eu não quero você do meu lado. Sim. Tá? Não, e geralmente toda a parte de reconhecimento, né, e evolução dentro da própria empresa é baseado nessas características. Então, por falar nisso, né, vamos para o nosso segundo bloco aqui, de firmeza sem arrogância, que eu quero te fazer uma pergunta já relacionada a isso, né? Na sua opinião, assim, como é que é a estrutura de remuneração que seja mais atrativa para as pessoas, né? E como é que você faz hoje nos seus negócios? Quando eu falo de estrutura, é aquela junção. Talvez você tenha ali o seu salário, que é o fixo, pelo qual a pessoa, né, veio para trabalhar, para fazer aquilo que ela foi contratada para fazer, né, que é aquele mínimo que a gente falou. Mas, de repente, tem uma remuneração variável, de acordo com metas, de acordo com o APLR, né, que pô, a empresa deu lucro, vamos distribuir lucro. E tem também os tais benefícios, que compõem toda essa remuneração. Na sua opinião, né, tem uma estrutura que seja mais interessante para oferecer na hora de recrutar, para atrair talentos ou para manter pessoas? Depende muito da área em que a pessoa vai trabalhar. Existem áreas que as pessoas querem um certo conforto, digamos assim, uma certa segurança salarial. Uma área de contabilidade é um tipo, é um perfil de pessoa que ela quer ter aquele valor, poder progredir, não sei o que lá, mas ela não quer altos e baixos. Tá? Então, é típico numa área dessas você ter remuneração fixa. Já não é típico numa área de venda você ter remuneração fixa.
O cara se esforça e o mérito dele está nas vendas que ele consegue realizar. Então, nessa área, ele vai ter uma remuneração variável de acordo com a produtividade dele. Então, normalmente que você vai ter modelos mistos de remuneração na tua empresa. Por exemplo, nessas áreas mais de apoio, a remuneração fixa é mais tradicional. Nas áreas mais de operações, a remuneração pelos resultados é mais comum. Então, numa área de vendas, por exemplo, se você tiver numa área de vendas em que as vendas ocorram com muita velocidade, ou seja, muito giro, está vendendo refrigerante, você nem vende, né? Você só tira pedido. Está vendendo um curso, está entrando um aluno atrás do outro, você vai lá malhar para tentar obter mais matrículas. Normalmente você tem um fixo muito pequeno e um variável um pouco mais significativo, porque a jornada de compra é muito rápida, então tem muito giro. Já em produtos em que a jornada de compra é muito grande, eu tenho produtos aqui que a jornada de compra pode demorar 18 meses. Eu tive produtos aqui que a jornada de compra demorou 12 anos. 12 anos. 12 anos. Coitado da comissão de alguém, se for depender de comissão. Exatamente, você não pode, o camarada falou, como é que eu como? É. Então, mas são vendas milionárias, vendas que começam em 5 milhões e vão a 250 milhões. Né? Não é uma venda simples de fazer, tem toda uma jornada totalmente diferente. Esse cara tem que ter um fixo. Se quando o giro é alto, o fixo é baixo e a comissão é alta, num produto desse tipo, o fixo é alto para as necessidades básicas da pessoa, e ela sabe que depois de um certo tempo, se acertar, a comissão é baixa, mas uma comissão de 1% em 250 milhões é dinheiro para caramba. Então não existe um modelo adequado, único. Adequado sim, adequado para cada área, para cada tipo de função, para cada possibilidade de resultado. Então isso é uma arte que você vai fazer. Então, por exemplo, vendedores que ganham um fixo X, que é o básico, e mais uma certa comissão se ele atingir uma certa meta. O que acontece se ele atinge a meta mensal, ele atinge a meta, tem lá 5% de comissão, ele atinge a meta no dia 25 do mês. Ele vai no dia 26, 27, 28, 29, 30 trabalhar? Ele fala, não, já atingi minha meta, eu vou ficar segurando isso daqui para colocar no mês que vem, para eu ganhar de novo no mês que vem. O que acontece? Ele atinge a meta no dia 25, a partir do dia 26 não vende mais nada. Mas é o mesmo cara. Ele tinha o mesmo pitch de vendas, ele sabia fazer aquilo. Por que esse cara não está vendendo? Porque o jeito que você construiu a recompensa está equivocado. Aí você pode resolver isso e falar a seguinte coisa, bom, você tem 5% de comissão nas vendas que você fizer até atingir a meta. Quando atingir a meta, você passa a ter 10%, mas não só nas novas vendas, nas novas vendas e nas antigas. Ele fala, quer dizer que se eu, no dia 26, fizer mais uma venda, eu ganho 10% nessa venda e 10% em todas as outras, aí eu vou vender. Dobrou a meta. Dobrou, entendeu? Então, esses modelos são engenhosos, você tem que botar sua cabeça para funcionar junto com algumas pessoas que entendem melhor disso para construir junto com o seu grupo a melhor forma de remuneração. Não existe uma única. Existe uma mais adaptada ao negócio, ao produto, à área que você vai utilizar para fazer com que as pessoas se empenhem mais em função desses resultados. E na sua experiência, né, quando alguém vem te pedir um aumento de salário, esse é um assunto difícil, hein? Quando alguém vem te pedir um aumento de salário, como é que você avalia se aquilo faz sentido, se aquilo é um momento, ou existe uma prática do tipo um período onde todo mundo que quer um aumento de salário vai ser avaliado? Então, eu já vi alguns modelos assim, olha, tem uma sazonalidade. Você quer pedir aumento? É sempre em novembro, porque a gente tem que planejar o orçamento do ano seguinte, eu já tenho que prever aquele aumento. Porque quando você faz aumentos ao longo do ano, aleatoriamente você vai comer na sua margem, porque você não tinha previsto aquilo. E no final do ano você quebra o negócio. Tá. Qual que é a sua opinião? A minha opinião é que se uma pessoa está pedindo aumento de salário, é diferente se todos estão pedindo. Se todos estiverem pedindo, provavelmente você está desalinhado em relação ao mercado. E se você não estiver alinhado em relação ao mercado, você vai acabar perdendo os bons profissionais. Esse é um aspecto. Mas se é uma única pessoa, a pergunta que você tem que fazer é, por quê? Que resultado você está entregando
Porque se você estiver alinhado, ele está recebendo alguma coisa que a média do mercado está pagando. Por que ele quer mais? Os resultados dele são maiores? Os resultados dele são melhores? Então é analisar caso a caso, não tem resposta para isso específica. Ele pediu, eu vou dar um aumento, ele pediu, não é a nossa política, nós não vamos dar. Eu tenho que ver o valor que essa pessoa está trazendo para a companhia para que eu dê esse aumento de salário. Na realidade, é o mesmo, ele é um produto que ele está se vendendo. Se ele não mostrar para mim o valor, por que eu vou pagar o preço que ele quer por aquele produto? Preço é o que eu pago para ter o produto. Valor é o que eu consigo quando eu tenho o produto. Ele é o produto nesse caso, sem denegrir a imagem de ninguém, não é essa a ideia, né? Tá bom, você quer que eu pague mais, mas o valor que você está me dando, você não tem a competência, você não tem a produtividade, você não tem uma série de coisas, eu deveria te pagar menos, entendeu? Se a pessoa vier assim falando, Namura, eu fiz uma entrevista e me ofereceram mais, pela mesma coisa que eu faço aqui. Não estou preocupado com isso, eu tenho gente, é melhor para você? Por favor, siga o seu caminho. Não é por esse tipo de barganha ou ameaça, seja lá como for, eu não sei, tem que ter a situação específica para a gente ver como a pessoa trata isso, não é com a faca no pescoço, não, eu preciso muito de você. Você não pode deixar sua empresa dependente de ninguém. De ninguém. Porque se isso acontecer e a pessoa não tiver caráter, ela vai te encostar na parede. Tá? Boas pessoas, você faz o possível para mantê-las na tua organização. Por isso que nós vamos falar, provavelmente ainda nesse capítulo, sobre vesting e cliff. Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas vamos tratar isso no mais alto nível da ética possível. Kiso, você quer um aumento? Tá. Por quê? Me explica. Aí você vai colocar suas razões, porque eu estou entregando muito mais, porque minhas metas eu bato consecutivamente, e isso e aquilo. Ah, pô, o Kiso está me entregando um valor legal. Vou dar uma olhada nisso aqui, o que eu posso fazer, porque eu também não posso desbalancear toda a empresa. Agora, imagina que alguém chegue para mim e fale a seguinte coisa, olha, tem uma empresa aí que me ofereceu o triplo. Mesmo que eu queira, eu não devo dar esse aumento para você. Mesmo que eu possa, que eu queira não, que eu possa, não devo dar esse aumento para você. Porque vai desbalancear toda a cadeia salarial do resto da empresa. Gera uma reação em cadeia. Gera uma reação em cadeia, parece essas coisas que a gente vê em governo, que uma categoria consegue, eles vêm com a ideia de isonomia salarial, que nome bonito, e arrebentam as contas públicas, você vai arrebentar as contas da sua empresa. Este camarada que está pagando o triplo, ele não está muitas vezes comprando só o seu conhecimento, mas o modelo que você desenvolveu na empresa que você está e ele quer sugar esse modelo. Então, ele não está pagando o salário, ele está pagando a economia que ele teria para desenvolver o que ele quer desenvolver tendo você na equipe. Entende o que eu estou falando? Ele raciocina da seguinte forma, bom, depois de um certo tempo eu tenho esse conhecimento, tudo bem. Agora, para desenvolver esse conhecimento, eu vou gastar 1 milhão. Se eu trouxer o Kiso, em 90 dias eu já vou ter mais ou menos isso e eu vou gastar 100 mil. Entre 1 milhão e 100 mil eu pago o triplo para o Kiso. Porque o Kiso é o cara que tem o conhecimento. Eu estou comprando esse conhecimento para encurtar o meu processo de desenvolvimento do produto. Mas eu já tenho conhecimento aqui na minha empresa. Eu não posso pagar para você 3 vezes mais. 4 vezes mais. Eu já vi casos de 10 vezes mais. Como é que você vai? Ah, tá bom, vou te pagar 10 vezes mais. Ó, 10 eu não posso, mas pago 5 vezes. Você vai perder o cara do mesmo jeito. Então é caso a caso que você vai fazer isso. Você cria um precedente, né, que depois é difícil de você eliminar. O valor da pessoa que ela te entrega vai ser retribuído a ela em termos pecuniários pelo salário que você paga. Então, se ela pedir um aumento, claro, se tiver RH, você tem políticas na sua empresa, mas estou pensando numa startup que ainda não tem essas políticas. É por que eu devo pagar a mais? Que valor você me entrega a mais para poder pagar mais? A gente falou, você comentou rapidamente de vesting, então vamos entrar nesse assunto, né? Como é que a gente usa esse tipo de instrumento, como o stock option, né? Que depois tem um modelo de vesting, né? Cliff e tal. O que você acha disso? Você acha isso válido como processo de recrutamento de talentos de fato que vão fazer essa diferença, como você bem colocou? Vai te economizar um tempo, né, de mercado muito grande, tanto para recrutar quanto para manter alguém, de repente, na empresa, que é muito importante. Então vamos lá. Por que o Neymar está na seleção brasileira? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Porque ele tem um talento.
O que você recebe depende de 3 variáveis: da quantidade que você faz, da qualidade que você faz, da exclusividade com que você faz alguma coisa. Quantidade: você é um azulejista. Todo mundo ganha R$ 1.000 para ser azulejista, mas coloca 10 azulejos por hora. Você coloca 20 azulejos por hora, porra, eu vou te pagar mais, porque você aumentou a produtividade. Mas isso limita, porque você não vai colocar 1 milhão de azulejos por hora, você é um ser humano. Então a quantidade é um fator que pode aumentar o seu salário, mas ela tem um limite, que é o tempo de hora, a quantidade de horas que você pode despender e como é que você faz aquilo. A qualidade já é um fator melhor que a quantidade. Tá, o cara prega 10 azulejos, o outro prega 10, os dois iguais, tá? Um prega retinho, o outro pega tudo torto. Eu vou pagar mais mão de obra. Você vai construir sua casa, você quer alguém que faça com as coisas com qualidade. Então a qualidade, quando é comprovada, merece uma remuneração mais adequada. Tem menos refação, economiza tempo. Exatamente. Não perde material, tal. Então, quantidade, quem trabalha, oferece mais quantidade, ganha mais. Quem oferece mais qualidade, ganha mais. Mas onde está a disrupção no salário? Na exclusividade. Só aquele médico faz operação cardíaca e das 10 mil operações que ele fez, 9.999 ele foi bem sucedido. E outros têm um índice de sucesso muito inferior. Companheiro, você paga os tuchos para esse cara, mas você quer esse cara porque é o teu coração que está em jogo, é a tua vida que está em jogo. É exclusividade. Quem que não queria ter o Mbappé lá, o Messi, o Lewandowski, o Neymar, o Cristiano Ronaldo na sua equipe? Porque eles fazem coisas que os outros não conseguem fazer. São exclusivos, por isso eles ganham tanto. Ok? Então, esses 3 fatores influem. Portanto, se você quiser contratar o Messi, se você quiser contratar o Neymar, se você quiser contratar o Cristiano Ronaldo e outros craques que tem por aí, você vai ter que oferecer alguma coisa, porque eles são diferenciados, eles oferecem muito mais valor. Então, e aí às vezes o camarada não quer salário. Eu vou fazer a seguinte coisa: você é fundamental, está no core business do meu negócio. Eu preciso de um cara como você. Se eu precisar de um cara como que manje pra caramba de dados, tal, é atrás de você que eu vou, Kizo. Eu não sei o que você sabe. Você é um especialista nisso, aquilo. E você tem seu preço, cara. Eu quero você, Kizo, eu não consigo te pagar tudo isso, mas vem cá, dá uma olhada nesse projeto. Vem comigo, me ajuda a fazer ele crescer e eu vou te dar 5%, 10%, 15%, 20%, 30% da empresa. Topa isso, Kizo? Então, quando você não tem o dinheiro para pagar o que o cara merece, porque ele tem valor, você oferece uma opção dele ser dono junto com você daquele projeto. Se ele olhar para aquilo e falar, cara, eu prefiro ganhar menos agora para ganhar muito mais. Imagina que o Steve Jobs, se tivesse essa visão que nós falamos antes, e o Steve Jobs tivesse te convidado, cara, vem fazer parte da Apple, esse negócio aqui é um negocinho pequenininho aqui, mas nós vamos dominar o mundo. E você fala, eu vou acreditar nesse cara, eu vou trabalhar por $1.000 para ele, eu sei que eu valho $10.000, mas, porra, a ideia é do capeta, peguei a ideia do cara, o cara é fantástico. Eu aceito $1.000, mas eu quero 10% de stock options. O que é isso? Aí, pronto, já chegamos num acordo. Eu não vou te dar dinheiro agora, mas eu posso te dar muito dinheiro depois. Topou? Topou. Como é que nós vamos fazer isso? Kizo, confio em você, mas eu quero ver o resultado. Teu currículo é bom, sim, mas eu não sei se você vai se dedicar, tal, você vai... Não é já entrar como sócio no capital social, né? De jeito nenhum. Essa coisa vai valer 1000 vezes mais daqui a 4 anos. Só que se você desempenhar, alcançar essas metas, daqui a 4 anos eu te vendo os 10% pelo preço de hoje. Uhum. Vai valer $1.000 cada ação. Eu vou te vender por $1. Topa? Ah, legal, porra, porque eu compro 10% por $1.000, mas posso vender por $1 milhão. Então eu não te dou nada, nós negociamos isso aí e eu te faço uma stock options, uma opção de comprar ações, de comprar estoque aí no caso de ações, sim, participação no negócio. Gostou, Kizo? Oh, gostei, Namura. E é bom, né, para os dois lados, porque assim, protege também para a pessoa não entrar como sócio no capital social de um negócio que ainda não está dando resultado, pode ser que dê prejuízo, pode ser que entre em dívidas, tem algum tipo de processo trabalhista e a pessoa responderia, né, junto. Perfeito. Então ela só vai de fato virar sócio se ela quiser
lá na frente, Lá quando na o negócio estiver bom. Perfeito. É honesto isso para as duas partes. Eu porque preciso do seu conhecimento e achei você o cara sensacional. E você porque acreditou na minha ideia e achou a ideia fantástica. O teu conhecimento mais a minha ideia, a gente transforma num negócio de sucesso. Nós dois vamos ganhar. Uhum. É mais ou menos, vou fazer uma comparação bem bobinha. Quando você entra nas empresas CLT, não tenho 90 dias de experiência, né? Eu fiz toda aquela análise dos 3 Cs, tal, caráter, competência, comprometimento, mas vou ficar com o pé atrás olhando você. Você vai ficar com o pé atrás olhando a empresa. Será que a empresa que eu pintei para você é tudo aquilo que eu falei? Ou na prática mesmo não é nada daquilo, era só um verniz? E aí, nesses 3 meses, um analisa o outro analisa um. Aqui o que a gente faz é um projeto que a gente chama de vesting. Vesting no sentido, tem 2 conceitos, um de vestuário, vestir a camisa da empresa, né? E vesting no sentido de ter uma participação na empresa. Quando você pega no dicionário em inglês, você vai ver essas 2 traduções para a palavra vesting. E antes tem um período que a gente chama de cliff. Cliff é penhasco. Uhum. Em inglês, né? O que é o cliff? É aquele período que você está ali no penhasco, você não sabe se você pula, se você não pula, você pode cair num desfiladeiro se você não tiver um paraquedas. Então, eu dou 1 ano de cliff, onde no CLT são 3 meses, aqui eu vou dar 6 meses, 1 ano de cliff. Você está me analisando e eu estou te analisando. Passado esse ano, começa a valer o vesting. Aí você tem metas para ir atingindo durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. As metas, ou elas são numéricas ou são temporais, metas de vendas, de crescimento, de faturamento, de lucro, não sei o que lá, você estabelece as metas que você quiser, ou de tempo. Passou 1 ano, você tem direito a 25%. Você não tem os 25%, você tem direito a 25%. 0,25%. 25% em 4 anos você é dono da empresa. 0,25%. 2 anos, ou algumas metas, 0,5%. 3 anos, 0,75%. 4 anos, 1%. Pronto. Você ficou os 4 anos, todo mundo cumpriu as promessas de lado a lado, agora você tem direito a comprar. Só que você ajudou a empresa a crescer, ela se valorizou pra caramba. Você vai comprar pelo valor de face na época, daqui a 4, 5 anos? Não, pelo valor lá embaixo. Aí você paga um pouquinho e revende se você quiser sair da empresa ou mantém aquilo. Isso é o vesting. O vesting é usado, stock options, como você quiser, para atrair talentos para uma ideia promissora sem ter que pagar um absurdo, porque você está nascendo, você não tem esse dinheiro. Ou para reter. Ou para reter. Pessoas que você não quer que saiam, né? Que virem sócios, entre aspas, mesmo sem estar no capital social ainda, mas elas já se sentem donas daquilo e comprometidas. Ficou claro? Para mim ficou claro. Muito legal. Bom, vamos para o nosso bloco aqui, franqueza sem indiscrição, que a gente ainda tem mais um bloco aqui, o papo está muito bom, né, mas a gente precisa avançar aqui um pouquinho. A gente falou já um pouco das mídias sociais e tal, da importância disso, né, porque hoje muitas pessoas são bem transparentes, inclusive nas mídias sociais, nos seus twitters, né, dando suas opiniões, né, então a gente já passou por esse ângulo. Eu ia fazer essa pergunta, mas a gente já praticamente respondeu. É importante, né, então, olhar as mídias sociais, como você bem colocou, dentro da legalidade daquilo que é público, tá tudo valendo para a gente entender quais são as características, né? E, no seu caso, né, o propósito é mais importante do que recompensas e benefícios na hora de atrair uma pessoa? Você acredita que ao discursar para a pessoa, né, e vender sua empresa para ela querer trabalhar lá, o propósito dessa empresa é melhor do que recompensa e benefício? Uma pessoa que está com fome, o que é melhor, ensinar ela a plantar ou dar comida para ela? Curto prazo é dar comida, né? Exatamente. Depende do nível, né? Exatamente. As 2 coisas são importantes. Não é que uma é mais importante. Vamos dividir o conceito de importância com o conceito de urgência. Urgência tem a ver com o tempo. Importância tem a ver com os propósitos que você tem. Então, ter um propósito que faça com que os olhos da pessoa vibre, ela sinta prazer, tesão de estar naquele projeto, é importantíssimo. Só que tem boleto para pagar no final do mês. Então isso é urgente. Então você vai trabalhar com as 2 coisas, porque nós já falamos sobre motivação das pessoas no sentido do que é que motiva e o que é que desmotiva. O que motiva e o que impede a desmotivação. Então vamos lá. Salário e benefícios não motivam uma pessoa. Só no início, ganhei emprego, consegui, ela fica motivada. Mas depois ela começa a gastar aquilo e entra na rotina dela. Sim. Aquilo não vai motivar. A ausência desmotiva. A presença não motiva, ela impede a desmotivação. O que motiva é o propósito.
são os desafios, são a oportunidade de crescer, a oportunidade de investe em ser dono de uma coisa que ela acredita e fala, nossa senhora, que eu vou arrebentar. É colocar todo o seu conhecimento, sua iniciativa em prol de uma causa, de um movimento, de um propósito que revoluciona a sua área, o seu mundo. As pessoas hoje parece que desejam esse tipo de coisa. Então não é uma ou outra, são as duas, divididas no tempo. Eu posso te motivar com o propósito nessa empresa. Eu lembro quando o Steve Jobs contratou o Sculley, que era da Pepsi, para ser o CEO, que depois o Sculley acabou mandando o Jobs embora da Apple, ele ficou 10 anos fora, voltou, criou a Next e depois recuperou a Apple quando estava indo para o vinagre. Mas antes disso, o Steve Jobs contratou o John Sculley, que era o CEO da Pepsi, para ser CEO da Apple. E você sabe qual foi a conversa que eles tiveram? O Jobs falou, olha, se você quiser ganhar um bom salário aqui ou lá, nos dois locais vão ter o bom salário. Agora, a diferença é que aqui você vai mudar o mundo e lá você vai continuar fazendo água com açúcar. Cara, então, o benefício, os salários, ali pagava as contas, não era isso que estava sendo discutido. Como é que você quer ser lembrado? Como um cara que mudou o mundo ou um cara que fez água com açúcar e um gostinho lá? Cara, sim. Que pancada! Esse você está naquele nível mais alto, que de fato o dinheiro não é mais não é mais. Questão. Lógico, se não tivesse o dinheiro, o cara não ia, não vai me pagar nenhum salário. Então, você percebe como as duas coisas são importantes? Eu não coloco essa distinção. Vou falar só de propósito, porque todo mundo pensa em propósito. Tá, e o cara paga as contas? Não, eu vou falar de boleto. Não, mas isso é muito mercenário. Que diabo é esse, porra? Que raciocínio enviesado é esse, Kiso? Então. São as duas coisas que você precisa. São as duas coisas, mas obviamente que a premissa é remuneração. Sim. Depois você fala de propósito, né? Sim. Não inverter essa ordem porque fica difícil. Sim, você tem que entregar aquilo que impede a desmotivação e entregar aquilo que causa motivação. O erro é imaginar que o que causa motivação, que é o propósito, paga as contas. Não paga. E o erro é imaginar que o que impede a desmotivação, que é o salário, os benefícios que paga as contas, motiva o cara. Não motiva, só no momento em que ele ganha aquilo, mas depois ele se acostuma com aquilo e não motiva mais. E falando de incentivos, né, e depois que a pessoa entrou e tal, pensando nos modelos de remuneração variável, né, em cima de metas, em cima de bônus, alguma coisa desse tipo. Tem um modelo que às vezes incide em cima do salário base e tem muitos negócios que preferem ir para o lado da receita, né? Você vai ganhar uma porcentagem da receita bruta ou do lucro líquido, aí tem várias formas e todo mundo ganha junto, né? E divide por igual, ou divide, dependendo aí do seu salário, faz um jogo duplo, né? Divide o líquido entre todo mundo igual pelo múltiplo do seu salário, uma coisa assim. Enfim, qual que é a sua opinião? Tem um modelo melhor? Incidir em cima de salário ou incidir em cima de receita? Sabe quanto tempo na minha vida eu demorei para entender isso aí que você está perguntando? 10 anos só entendi quando eu contratei uma consultoria para me explicar esse negócio melhor, porque eu não entendia. Então vou economizar 10 anos da vida de muita gente aqui, que é a seguinte coisa. O que é o salário, conceitualmente? É uma remuneração pelos serviços que você presta de acordo com o que o mercado crê que vale aquele tipo de serviço. Você pagar menos, o cara vai para outro. Você pagar muito, você vai atrair outras pessoas. Então é uma média que eu olho e falo, um cara que é motorista, em média, ganha isso. Um cara que é gerente de marketing, em média... É a base do mercado. É a base do mercado. Considerando que você está nesta média, então você está remunerando adequadamente. Você está remunerando por quê? Para o cara entregar aqueles serviços. É obrigação dele entregar aquele serviço, assim como é obrigação do estudante estudar. Fim de papo. Ele entrega aquele serviço, se ele for da área de vendas, ele deve vender. Ele tem umas comissões que ele vai receber. Só que, de repente, ele acerta a mão e vende um negócio astronômico. Quem foi que correu o risco durante todo o tempo que aquelas vendas, ou uma venda astronômica, 10 anos, desenvolvendo produto, desenvolvendo mercado, fazendo growth marketing, são os acionistas. Eles têm que ser recompensados por isso. E você tem que ser recompensado por alguma coisa acima do que você valia, que é o teu salário. Então, você vale 10 mil por mês e fez aquilo, você vai receber, atingir uma meta,
o dobro do teu salário. Então, o dobro de 10 mil são 20 mil. Mas não 1 ou 2 ou 5% ou 10% de um negócio que vale 270 milhões. Você coloca que a comissão é 10%, aquilo é 270 milhões, porra, se você recebia 10 mil, você vai receber naquilo 27 milhões. Acabou. O cara nunca mais vai ficar com você. Não existe esse tipo de coisa. Então, o erro que se comete é por preguiça, falar assim, vendeu é 2% da venda, é 1%, é 5%. Eu não considero isso, principalmente para alguns tipos de negócios. Eu prefiro considerar metas que as pessoas devem atingir. Atingir individualmente, você tem uma meta para a equipe e uma meta individual. Tá? Se você atingir a sua meta, ganha, sei lá, 10% acima do seu salário. Ou você vai estabelecer uma conta aí que seja razoável. Atingir o dobro da meta, ganha 50% ou o dobro do salário. Ponto. Se a tua meta depende do trabalho de outros, então é um trabalho em equipe. Então você vê a meta da equipe e a sua meta individual. A equipe atingiu a meta, então tem um bônus dividido entre as pessoas. Você atingiu a sua meta individual, tem outro bônus. Você não atingiu a meta individual, mas a equipe atingiu a meta coletiva. Você só colaborou, você bateu na trave e não chegou. Então você recebe o bônus da equipe, que é rateado entre todos, normalmente de forma igual, com alguma pequena diferença. Deu para entender? Mas todas essas metas, em geral, a melhor forma é calculada como um percentual em cima do seu salário. Agora, você pode ter metas e bônus. Isso que eu falei, você pode chamar de bônus e ter uma meta, só que cuidado para que tipo de produto você está vendendo. Em cima daquele valor do produto, você pode ter também. É o mais usual, não é o mais indicado. Não é o mais indicado. Porque quando o funcionário, o homem de vendas, por exemplo, atinge aquele patamar e faz uma venda estrondosa, meu Deus do céu, isso dá um tremendo problema dentro da equipe. Para resumir, busque bônus e metas em cima do salário. Se não for assim, bônus em cima do salário. Meta em cima da venda, mas pequena, principalmente se os produtos forem de altíssimo valor. Ou então você faz um desbalanceamento fora do comum. Esse assunto merece ser tratado em função do tipo de produto que a pessoa vende. Por exemplo, você vende um seguro, como é que as companhias de seguro normalmente fazem? O seguro, o cara que é segurado pode ter um lifetime value de 30 anos. Ele vendeu uma vez, ele vai ganhar 30 anos? Não, a empresa tem que entregar o produto durante 30 anos, então ela ganha. Ele vai ganhar a primeira parcela. É em cima do produto? É, mas uma parcela só. A inicial, a assinatura inicial é dele. Não dá porque ele fez uma venda Ganhar sempre. ganhar sempre. Sabe por quê? Porque ele não está mais trabalhando. Quem está trabalhando para entregar é o success client, é a empresa. Você percebe? A meta tem que ser estabelecida em função não de o cara acertar a mão uma vez, mas de quanto ele trabalha. E o salário é pago em função de quanto ele trabalha. E está proporcional ao salário, tem mais sentido, né, do que, de fato, em cima da remuneração total. Não tenha dúvida. Porque aí, de fato, incidiu em cima daquilo que é o trabalho dele, a competência dele daquilo lá. Muito bem, Namura. A gente está aqui encerrando o nosso 20º episódio sobre como montar a equipe. A gente falou bastante das principais características, tanto para recrutar quanto do bom colaborador, né? As perguntas para identificar as pessoas em momentos de pressão, identificar caráter. Depois a gente foi olhando para dentro de casa, como é que a gente avalia as pessoas, porque montar a equipe significa também reter essa equipe, né? Senão você não tem equipe ao longo do tempo. Então a gente falou dos vários modelos de remuneração, de retenção e tudo mais. E agora, né, para a gente finalizar, eu queria fazer 2 perguntas, depois, na verdade uma pergunta e depois uma afirmação que eu queria seu comentário, né? É importante a gente sempre olhar para dentro de casa antes de abrir uma vaga para fora e tentar olhar se realmente existe alguém dentro de casa para poder ocupar aquela nova posição. É uma boa prática fazer isso para incentivar a equipe a entender que eles podem crescer? Ou não, sempre abre a vaga e quem estiver dentro de casa e quiser se candidatar, essa vaga também pode? Qual que é a melhor prática, na sua opinião? Então vamos lá.
Se você abrir uma vaga para fora, sem comunicar as pessoas que estão aqui dentro, e alguém entrar, e tiver alguém que estava sonhando com aquilo e você não deu essa oportunidade, você já imaginou o caos que você causa? A pessoa vai ficar totalmente desiludida. Porra, aquele papo. 10 anos que eu estou nessa empresa, carreguei o piano, roí o osso, e agora vem outro para comer o filé? Cara, se acaba com a estrutura emocional, com a confiança que a pessoa depositou em você. E uma decepção não prescreve. Não é que nem um crime. Você matou alguém, 30 anos, prescreveu lá, acabou, você não prescreve. Então, nunca faça isso. Todos os meus raciocínios são pensando, cada vez que você faz uma pergunta, alguém me faz uma pergunta, como é que a pessoa que vai ser afetada por essa pergunta, por essa questão, se sente. É assim que eu raciocino. Antes de pensar no bem da empresa, eu penso nas pessoas e falo, como é que o cara vai ver isso? Porque isso pode causar um trauma. Então, anuncia a vaga internamente, você pode fazer de duas formas. Anuncia internamente e espera um certo tempo. Se candidatou alguém, vai lá no RH, conversa com você e fala, pô, legal, ó, só que se eu tirar você daqui para esse cargo, a tua vaga vai ficar, a tua área vai ficar desassistida. Você criou o seu segundo para saber se ele, todo bom gerente cria o substituto, não tem medo de criar o substituto, porque só quando ele sobe é que alguém não vai ficar desassistido daquela área. Então eu posso conversar com ele e falar a seguinte coisa, você criou o seu segundo? Uma vez eu conversei com um funcionário amigo meu, mais ou menos numa situação como essa, eu tinha um time de 6 pessoas que eram meus braços direitos. Eu falei, sabe qual é a vantagem que eu tenho sobre todos vocês? Ah, você é o dono, isso aqui. Não, é que eu tenho vocês. Essa é a minha grande vantagem. A minha competência foi ter conseguido ter gente tão competente como vocês para me ajudar. Se vocês não tiverem pessoas tão competentes como vocês para te ajudarem, vocês estão no máximo sem cachorro. Porque eu não posso nem trazer você para cá, porque tua área vai ficar desassistida. Então isso é muito legal. Primeiro você anuncia. Apareceu alguém, você vai analisar se ele criou o segundo, se não criou, o que vai acontecer. E aí você negocia, ó, talvez não dê para você agora, por isso, por aquilo, se prepara mais, faça isso, faça aquilo, enfim, você vai negociar. O cara completou a vaga, tá legal, ele cria, não, eu já criei o meu segundo, ele tá lá, eu vou continuar vindo para cá, mas vou dar apoio para ele durante um certo tempo até ele deslanchar. Legal, fechou a coisa em casa, todo mundo ficou feliz. Fez isso, não apareceu ninguém, não tem ninguém, ou quem apareceu não tem a competência, você pode conversar com a pessoa, abra para fora. Muito bem. Belíssima prática. Vamos fechar aqui o nosso 20º episódio e lembrando que todas as segundas-feiras estamos aqui às 18h59 para falar sobre o empreendedor, o empreendedorismo. Esse é o podcast do empreendedor. Então lembre-se sempre, às 18h59, todas as segundas-feiras, eu aqui, o Namura e o nosso querido Albert. E por falar em Albert, este é um episódio com oferecimento do Albert, que é um aplicativo de cashback que vai muito além, inclusive, de cashback, é dinheiro no bolso. Você pode começar a ganhar dinheiro já. Use o código convite podcast, está disponível aí em todas as App Stores. QR Code na tela, link aqui embaixo também. E se você tiver algum tipo de insight, algum insight daquilo que o Namura falou, faça um stories, faça um post, marque o @LuizNamura para que você possa comprar o livro Yes You Can com desconto. Lembrando que a gente sempre se inspira nos capítulos do livro aqui para fazer os episódios e a experiência fica muito mais rica quando a gente tem o livro em mãos e está escutando ou vendo esse episódio, porque tem muita coisa complementar. Então a gente falou dos 7 Cs, né? Então você vai ter ali as imagens, os diagramas, né? E as ferramentas todas aí que o Namura pensou. Muito bem, Namura. Para a gente finalizar agora, aquela frase que eu falei que ia falar aqui, que eu quero o seu comentário. Se você tem competência para fazer, faça. Se não tem, contrate quem tenha. Luiz Namura. Eu acho que isso é óbvio. Tem que ser feito, né? Tem que ser bem feito. Por quem tem competência para fazer. Se você tiver, faz. Se você não tiver, vai fazer o quê? Não vai fazer? Contrate alguém para fazer. E esse é um mal do empreendedor quando ele cresce, porque ele vai adquirindo competências em várias áreas, mas tem uma que ele é mais afeito, aquele ele faz muito bem feito, outras nem tanto. Faz o seguinte, vá treinando as suas equipes, vá contratando pessoas
e vá trazendo essas pessoas que sabem fazer e você, como soube fazer algum dia, coordena essas pessoas. Não deixe de fazer simplesmente porque te falta tempo, é muita coisa. Contrate gente para fazer aquilo que você não tem mais tempo para fazer ou não sabe fazer com a competência que um terceiro saiba fazer. E nunca se sentir ameaçado, né, em contratar pessoas que talvez saibam mais do que você, naquela área em que você, em tese, é o especialista, porque você é empreendedor, você fundou o negócio, né? Porque você consegue evoluir e continuar aprendendo, e sempre que você se cerca de pessoas melhores do que você, é muito mais rápido, né? Muitos dos técnicos de futebol são ex-jogadores, de defesa, de ataque. Mas muitos deles não foram excelentes jogadores. Não quer dizer que eles não possam ser excelentes comandantes, porque o que se exige de um excelente jogador é a habilidade técnica, né, para driblar e outras coisas. O que se exige de um excelente técnico é a habilidade de coordenar todas as peças como se fosse uma orquestra sinfônica. Cada músico toca melhor um instrumento que ele não toca, mas ele consegue perceber a harmonia entre todos. Ou um técnico de futebol percebe a harmonia que tem que ter entre seus jogadores. São habilidades tão distintas que quando você confunde, você mete os pés pelas mãos. Contrate sim gente melhor do que você e tire esse melhor para fazer sua empresa melhor do que você faria se você estivesse naquela posição. Assim que você tem tempo, né, para ser mais estratégico, para orquestrar tudo. Esse foi o Cérebro do Namura, senhoras e senhores. Esse foi o episódio número 20. Namura, mais uma vez, foi uma honra estar aqui contigo nesse episódio. Nos vemos na próxima, episódio 21, hein? Bora lá, valeu! Abraço!